Meu mundo não é aqui. Você está podendo cantar aqui no presencial? Você puder repetir comigo aí que está no virtual. Meu mundo não é aqui. O céu é o lugar onde vou morar, pois ali estará a paz. Mas meu mundo não é aqui, meu mundo não é aqui. O céu é o lugar onde eu vou morar, pois ali estará a paz. Aleluia, glória a Deus. Qual é o lugar que nós vamos morar? Interessante. O assunto de hoje, o caminho de casa. Se você puder, onde estiver, feche seus olhos e ore comigo. Pai, a tua palavra será aberta nesse momento. Que o Senhor fale mais uma vez ao nosso coração. Por favor, ilumina-nos para que possamos compreender a tua inspirada palavra. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Nós falamos no último assunto sobre para onde vão aqueles que dormem. Recapitulando aqui, a Bíblia Sagrada mostra para nós com veemência, com propriedade, com poder, para onde vão os que morrem. Um dos textos que nós lemos na semana passada diz o seguinte, em Eclesiastes capítulo 9, verso 5. A Bíblia diz: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa alguma, nem tampouco têm eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Ok, quando alguém morre, de acordo com a lição anterior, não é? Vai para um lugar, e de acordo com a Bíblia, vai para o cemitério. A palavra cemitério no original, né, latim, cemiterium, quer dizer dormitório. Interessante, muita gente fala da morte, mas ninguém quer morrer, né? Ninguém quer morrer, muita gente fala. E muita gente pensa que sabe para onde vai depois que morre. E começam a especular. E as especulações são tão enormes que beiram a loucura, e a grande maioria esmagadora do mundo acredita que existe vida após a morte. Nós provamos nas Escrituras que existe imortalidade, mas não existe imortalidade natural da alma. Ou seja, quando alguém morre, vai continuar vivendo em algum lugar neste universo. Tem gente até que acredita que quando alguém morre, continua viva falando com alguém. Isso não tem respaldo das Escrituras, até porque na lição anterior nós exaustivamente mostramos as Escrituras Sagradas provando que quando alguém morre vai para um dormitório, e o dormitório é o cemitério. Coisa que a gente até se pergunta, por que cemitério, todos os cemitérios têm muros? Para uma pergunta interessante. Por que cemitério tem muro, né? Porque quem está fora não pode sair. E quem está dentro não pode sair. Quem está fora não quer entrar. Você quer morrer? Ninguém quer morrer. Agora, eu digo para você, de acordo com as Escrituras, quando alguém morre, jaz os seus pensamentos no esquecimento. Não tem essa de continuar pensando, falando. Alguém, quando morre, morre. Porque o ser humano é um ser indivisível, uma unidade orgânica. Nada de dicotomia, nada de tricotomia. Ou seja, como a gente tem espírito, ou é a mesma coisa que fôlego de vida, a gente também tem o pó. Quando a gente foi criado, Deus colocou no ser humano, insuflou em suas narinas o fôlego de vida. O homem passou a ser e não a ter alma vivente, de acordo com Gênesis. Então não há pensamento depois que a gente dorme. Muito bem, a pergunta que não quer calar, que muitos cristãos, até alguns cristãos acreditam, viu? É a seguinte: pastor, e o ladrão lá na cruz, no ano 31 de nossa era? Lembram que Jesus foi crucificado com 2 ladrões?
Um do lado direito, a tradição chama de Dimas. O outro do lado esquerdo, a tradição chama de Gestas. O Gestas, do lado esquerdo, perdeu a salvação porque rejeitou Jesus Cristo e não quis, mesmo na sua última oportunidade, se render a Cristo Jesus. Enquanto o outro, Dimas, ele se arrependeu, e no momento que ele se arrepende, ele olha para Jesus e disse assim: Jesus, quando vieres no teu reino, o Senhor o Senhor pode se lembrar de mim, parafraseando o que ele falou. O Senhor pode se lembrar de mim? Lembra-te de mim quando entrares ou quando vieres no teu reino. O que foi que Jesus falou? Aí está o texto, Lucas 23, 41. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Esse é o detalhe, muita gente não entende. Eu até dei uma pincelada semana passada sobre isso. Muita gente não entende, até os cristãos ficam em dúvida, alguns cristãos que não entendem as escrituras sagradas. Isso mesmo, a gente precisa ler a Bíblia, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, e a gente precisa estudar a Bíblia, não é só ler. A Bíblia diz bem-aventurados aqueles que ouvem, aqueles que leem e aqueles que praticam as sagradas escrituras, correto? Mas tem gente que lê um texto, não entende o seu contexto e forma então um pretexto. É por isso que há mais de 40 mil denominações religiosas cristãs em todo o globo terrestre, porque cada um quer entender como quer, mas ninguém quer estudar as escrituras, ninguém quer ter, eu não digo trabalho, isso é investimento, tempo suficiente todos os dias para ler porções da Bíblia, um pouco aqui, como diz o profeta messiânico Isaías, um pouco ali, é preceito sobre preceito, é regra. Eu falei isso no estudo de número 1, a rota do caminho. Então por isso não querem estudar a Bíblia, querem interpretar as escrituras. Eu falei em outro momento também que nós não temos o poder de interpretar as escrituras. Sabe por quê? Porque o próprio Espírito Santo é o intérprete das escrituras, porque foi o Espírito Santo que inspirou os profetas e patriarcas e discípulos que escreveram as escrituras sagradas. O que nós temos aqui é a palavra de Deus dita no sotaque humano. É isso que nós temos. Nós temos a Santa Escritura, que foi iluminada por Deus, inspirada, então foi a pessoa para escrever o que nós temos hoje, a palavra de Deus dita no sotaque humano. Ok? Então, nós temos aqui a inspiração, ou seja, não foi a palavra inspirada, mas os discípulos, profetas e patriarcas, homens e mulheres de Deus, que foram iluminados pelo Espírito Santo. Não as palavras, mas os escritores que foram inspirados. Então, lendo esse texto, dá a entender que o Jesus prometeu àquele ladrão que naquele dia, hoje mesmo, estarás comigo no paraíso. Mas é isso mesmo que está na Bíblia? Não é isso que está escrito no original. Na verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Mudando aqui, na verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. A parte amarela que vocês estão lendo aí no telão, na verdade te digo hoje, é como se deve entender, porque você pode colocar frases, você pode colocar textos, letras, acentos no lugar errado, no lugar diferente, aí você já interpreta de forma diferente. Olha o que o texto diz em cima, no branco: na verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. De acordo com o texto em branco, realmente Jesus está dizendo: hoje, ladrão convertido, Dimas, você estará comigo no paraíso. Só que há várias razões pelas quais o próprio ladrão não foi para o paraíso naquela sexta-feira. A primeira razão é que a Bíblia até então não tinha sido pontuada. Por isso que no amarelo se explica o verdadeiro sentido da frase, na verdade te digo hoje. Ou seja, Jesus estava dizendo naquele instante que aquele ladrão estava salvo. Era isso que Jesus estava dizendo. E no futuro ele diz, estarás comigo. Essa palavra estarás no futuro denota, esclarece, ratifica que um dia
quando Jesus voltar na sua majestade, com poder e grande glória, com todos os seus anjos, nesse dia, ele estará sobre nuvens, ele vai dizer, e quando ele falar, a voz dele, os mortos que estiveram na sepultura até a volta de Jesus, não importando os milênios, não importando se existem mais algum sinal de vida, se não existe mais cinza, nem caveira, nem nada, a voz de Jesus, o arcanjo Miguel, eles vão ressuscitar. Amém? Então eles vão ressuscitar, inclusive Dimas. Jesus estava prometendo para ele: você está salvo. Porque a outra razão pela qual Jesus está dizendo que ele vai estar no paraíso no último dia, na volta dele, na volta de Cristo, é que o próprio Cristo, essa aí arrebenta com tudo, né? Essa argumentação é forte. No domingo da ressurreição, a Maria, eu até enfatizei um pouquinho semana passada, Maria Madalena foi a primeira mulher a ver Jesus ressurreto. Quando Maria foi na sepultura e viu a sepultura aberta, não tinha ninguém lá, o mestre já havia ressuscitado, ela olha um homem, pensando ser o jardineiro, grita: ei, você sabe onde puseram o corpo do mestre? Pensando ela terem roubado o corpo de Jesus. Então o homem olha para Maria, o homem diz: o quê? Roubaram o corpo do mestre, o senhor sabe onde colocaram para que eu possa buscar e retorná-lo com o corpo aqui até a tumba? Jesus falou uma frase, e aí a mulher compreendeu o sotaque, o timbre da voz de Jesus. Jesus disse: Maria, mulher. Quando ele disse isso, ela enxuga, copiosamente ela chorava, enxuga as lágrimas do seu rosto, e compreende que aquele era Jesus ressurreto, e ela vai com toda a alegria do mundo abraçar Jesus. E quando ela vai para abraçar Jesus, o que é que Jesus diz? Não me detenhas, porque eu ainda não subi. Espera aí, Jesus promete ao ladrão, de acordo com o verso em branco aí, em cor branca, Jesus promete a um ladrão que estaria com ele no paraíso. Quando foi que ele disse isso? Na sexta-feira. Concorda comigo, amigo? Isso é evidente. Agora, 3 dias depois, porque a contagem judaica ela é inclusiva, vocês sabem disso, né? Se você contar, não dá 3 dias de sexta para domingo, completos de 24 horas não. Mas o judeu, ele contava, essa contagem judaica é inclusiva, já conta sexta-feira, já conta sábado, e já conta domingo. E foi de manhãzinha cedo que Jesus ressuscitou. Quando Jesus diz: mulher, eu ainda não subi, já era o 3º dia depois da sexta. Meu amigo, se Jesus mesmo não foi, como é que ele promete uma coisa na sexta que o ladrão estaria? Sem ele? Que negócio é esse? Você me convida para ir jantar na sua casa e você mesmo não está? Que negócio é esse? Jesus não é mal educado, não. Não, meu amigo, esse texto ele está entendido dessa forma no amarelo, porque a Bíblia não foi pontuada, o próprio Jesus não estava. São argumentos fortes que mostram para nós, né? Está aí o texto de João 20, que Jesus dizendo para a mulher não tocar nele, porque ele ainda não tinha subido. Se Jesus não subiu na sexta-feira, aliás, no domingo, como é que ele podia subir? Ou tinha já elevado às alturas na sexta-feira? O que Deus nos prometeu para a eternidade? É certo, meu irmão, que quem morreu, infelizmente nós vivenciamos a notícia de hoje, né? Desde essa semana, desse final de semana, a morte da cantora Marília, né? Está nos jornais, nas redes, e nós pedimos a Deus que conforte o coração dos enlutados, que conforte o coração da família da cantora Marília, que por sinal ela foi evangélica, começou cantando na igreja, né? E em suas orações orem pelos familiares. Mas lembre-se, a Marília, ela não foi para o céu, segundo o que nós estudamos de acordo com a Bíblia. Ela não foi para o inferno, segundo o que nós estudamos de acordo com a Bíblia. Ela está descansando o sono da morte, quando Jesus aparecer nos céus
E Jesus é que julga tudo e todas as coisas, Ele sabe. Ele é o único juiz no universo que não inocenta o culpado e não culpa o inocente. Deixa o julgamento para Jesus. Não julgue ninguém. Ele vai saber onde de fato a Marília estará de acordo com o seu juízo quando Ele voltar. O que o Senhor nos prometeu para a eternidade? Nós não nascemos para a morte. Mas olha o que São Pedro diz na sua segunda carta, no capítulo 3, verso 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novo céu, ou novos céus, e nova terra, onde habita o que, gente? Nesse céu aqui, sky, nessa terra aqui, nós procuramos até justiça, mas muitas injustiças nós somos acometidos, nós não achamos injustiça, mas a esperança que Pedro nos dá aqui, 2021 anos atrás, ao escrever para o seu povo, e aqui nós chegamos à conclusão de que somos a sua igreja, o povo de Deus. Deus diz que nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra. O último livro da Bíblia tem uma mensagem de esperança. O Apocalipse. Muita gente tem medo, Sérgio, do Apocalipse. Muita gente tem medo, Simone, dos últimos dias. Eu acredito que muita gente tem medo, Cristiano, Diana, Gabriel, Jocrei. Muita gente tem medo, Júlio. Muita gente tem medo, Valdir, Gláucia. Muita gente, Jandira, tem medo dos últimos dias. Sabe por quê? Porque não espera a volta do Senhor. Eu vou fazer uma pergunta aqui muito séria. Quer que eu faça essa pergunta para você, meu irmão, aqui da igreja, e também você que está aí do lado das câmeras, do lado de lá. Vou fazer uma pergunta. Jesus, o que é que vocês acham? Ele vai voltar para cumprir essa promessa de novos céus e nova terra daqui a 5 anos? Vou fazer uma pesquisa com vocês. Quantos acham que Jesus vai voltar daqui a 5 anos? Levantem a mão. Muito bem. O pessoal aí do YouTube pode colocar quantos anos você acha que Jesus vai voltar para nos dar novo céu e nova terra. Segunda pergunta. Você acha que Jesus está para voltar daqui a 10 anos? Jesus vai voltar daqui a 20 anos? Daqui a 30? O que é que vocês acham? Ninguém acha nada? Tem gente que acha menos. Daqui a 5 anos. Só uma pessoa levantou daqui a 5 anos. Alguns disseram 10 anos. Outros devem dizer que pelo que nós estamos vivenciando hoje, daqui a 40 anos. Será que a igreja de Deus na terra está cumprindo com o que diz a Bíblia, está se preparando, está preparada para encarar Jesus voltar hoje? Então eu quero dizer para você uma coisa. Eu não sei se é boa ou se é má. Eu não sei se é coisa boa ou se é coisa ruim. Mas eu vou dizer para você. Nós devemos estar preparados hoje. Hoje. Se Ele voltar hoje, nós estamos preparados? Reflita você. Se pergunte a você mesmo todo dia. Se Jesus aparecesse nas nuvens hoje à noite, depois do culto, ou até terminar esse culto, será que eu iria ser salvo? Eu iria com Ele para as mansões celestiais, passar 1000 anos no céu? Reflita se você está preparado. Porque se você não está se preparando, é um sinal de que você está acostumada com essa terra. Tem gente que está até fazendo planos. Não é errado fazer planos para comprar um apartamento, para comprar um automóvel. A gente deve viver o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Mas a gente tem que trabalhar e fazer projetos como se Ele nunca voltasse. Entendeu? Deu para entender o pensamento? A gente não tem que cruzar os braços. Por exemplo, eu tinha 16 anos, entrei na igreja. Já entrei na igreja com brilho nos olhos. Com 16 anos, quando eu ouvia Bulhão pregar, quando eu ouvia grandes pastores pregarem, quando eu vi os jovens da igreja adventista cantando, entrei em grupos musicais, em quarteto, louvando a Deus.
cresceu a esperança no meu coração de ser um pastor com 16 anos. E eu dizia aos meus irmãos daquele grupinho lá em São José da Laje, interior de Alagoas, eu dizia, eu vou ser pastor. Você acredita que não foram apenas 5 pessoas não? Algumas mais pessoas chegaram para mim, Emanuel, deixa de pensar assim. Sabe por quê, Emanuel? Não vai dar tempo não, você estudar teologia, ser um pastor e pregar, é bonito isso, é importante, mas não vai dar tempo não, Emanuel. Olha, Jesus está voltando, a sua promessa de novos céus e nova terra está aí às portas para se cumprir. Não dá tempo, não precisa ir fazer teologia não, Jesus está voltando, Emanuel. Eu tenho 48 anos hoje. Dos 48, 32 de batizado. E sou pastor há 21 anos no ministério. E Jesus ainda não voltou. A gente precisa acreditar que Jesus vai voltar. Viver o dia de hoje como se ele voltasse e estivesse às portas. E a gente precisa se preparar cada dia. Mas trabalhar, ter projetos, sonhar como se ele nunca voltasse. Mas cumprindo a palavra de Deus. Meu irmão, João, ele tinha tanta esperança que Jesus ia voltar nos dias dele. Paulo tinha a esperança que Jesus ia voltar nos dias dele. Olha o que João viu na ilha, aprisionado ali em Pátimos, diante de um mar que amedrontava, que dava medo. Ele viu um anjo, e o anjo olhou e mostrou para ele uma cidade linda, que estava preparada, e ele deu nome à cidade, a Nova Jerusalém, que descia do céu, enfeitada, vestida como uma esposa para o seu esposo. Olha o sonho, a visão, olha a inspiração. O profeta João já via a Nova Jerusalém, e os detalhes da Nova Jerusalém estão aí. A cidade era quadrangular, pois o seu comprimento era igual à sua largura, quadrada. O anjo mediu a cidade e ela, de acordo com os cálculos aqui, ela media 2.200 quilômetros. Isso só a cidade santa. Olha só que maravilha, uma cidade de 2.200 quilômetros de tamanho quadrado. O tamanho, o comprimento e a largura eram iguais. João viu isso na sua revelação. E olha, as 12 portas da cidade de Jerusalém eram 12 pérolas. Cada porta era uma pérola. Por que será que Deus deu esses detalhes? Você sabe como é que a pérola ela é fabricada? Quem é que fabrica a pérola, Gabriel? Você sabe, Gabriel? Quem é que fabrica? Sabe? Não sabe não? Você sabe como é que fabrica a pérola? Todo mundo sabe. É um animalzinho, um crustáceo, vamos assim dizer, chamado ostra. A ostra, e você sabe como é que ela faz? Ela fica ali, ó, e olha, os estudiosos dizem, especialistas, que a ostra, enquanto está fabricando a pérola valiosa, custa muita grana, muito real, muito dólar, muito euro, não é? Essa ostra, para fabricar essa valiosa pérola, ela sente dores, ela sente arranhões, ela sente, como diz o sergipano, gastura, como diz o alagoano, dores arretadas. E sabe o que acontece? No final, é como uma mulher grávida. Quando a mulher está grávida, ela sente as dores, né? Aquelas dores. Você que já sentiu, não, você que é mulher, você sentiu dores de parto. Olha, parto natural, presta atenção, né? Parto natural, rapaz, como o próprio Davi diz em um dos seus salmos poéticos, é terrivelmente assombroso, ao mesmo tempo maravilhoso, o parto, o nascimento, a gestação, o momento que um ser humano nasce, é espantoso e ao mesmo tempo maravilhoso. Ninguém pode mensurar a dor que uma mãe sente para gerar uma criança, mas depois que ela gera a criança, o que é que ela sente? Ela esquece até das dores, é verdade ou não é?
Quando aquele bruguelinho, diz que é bonito, mas bonito não tem não, só depois. Aquele bruguelinho vem para os braços dela e ela começa já a amamentar, a dar carinho naquela trouxinha de gente. Eu estou falando a mentira ou estou falando besteira? Isso é verdade ou não é? A ostra sente dores, sente arranhões, mas depois vem a alegria da linda pérola. Quando eu vi isso aqui, por que Deus fez questão de dizer para João e mostrar para João que a Cidade Santa tem 12 portas e cada porta é uma grande pérola? Porque para entrar por essas portas, só Deus sabe o que nós mortais do lado de cá sofremos tanto para chegar lá. Amém? E cada uma dessas portas, uma pérola. A Bíblia diz ainda que a rua dessa cidade era de ouro puro. Por que Deus coloca a rua da cidade, principalmente, ouro puro, claro como vidro? Sabe por quê, gente? Porque a ganância do lado de cá da terra é tão grande, o pessoal mata por causa disso. O pessoal morre por causa do vil metal. O pessoal se vende, o pessoal compra por causa da moeda, por causa do ouro. Lá nós vamos, ironicamente, pisar no ouro. O ouro não é mais importante do que o ser humano. Para Deus as pessoas são valiosas, são mais importantes, e nós vamos pisar no que hoje nós colocamos como o principal em nossas vidas, no ouro. E o texto continua. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde de quem? Aí alguém pode se perguntar, mas vem cá, se lá não vai ter mais morte e dor, por que as folhas da árvore da vida vão servir para a saúde ou para a cura dos povos? Aí eu fui no original materno bíblico, chamado grego no Novo Testamento, e busquei a palavra saúde, busquei a palavra cura para os povos nessa folha. Claro que isso aqui é simbólico, não é? Também ele pode se referir a Jesus Cristo, como a árvore da vida também se refere a Jesus Cristo, e ao mesmo tempo podemos aplicar a literalidade do texto, viu? E o original aqui está dizendo que assim como nós nos alimentamos aqui para fortalecer o nosso corpo, quando nós nos alimentarmos do fruto da árvore da vida, nós estamos aplicando o conceito de eternidade, porque na verdade quem dá vida para nós não é a folha que dá cura para nós, não é a árvore que dá vida eterna para nós, é o próprio Jesus como símbolo dessa folha. E nós iremos nos alimentar não somente do fruto da árvore da vida, mas como também das outras árvores, das outras árvores de frutas que iremos plantar, porque lá na nova terra, na nova Jerusalém, muita gente pensa que vai estender uma rede e vai ficar a vida eterna toda debaixo de uma árvore. Não é assim não, lá não vai ser um lugar de inatividade, de preguiçoso não. Ô preguiçoso, a Bíblia diz, vai ter com a formiga, irmão, presta atenção. Paulo diz assim, ele é mais forte do que esse que disse vai ter com a formiga, que foi no Antigo Testamento. Paulo diz assim, se você não trabalhar, então você também não deve comer. Não sou eu que estou dizendo não. Então preguiçoso, vá trabalhar, senão você não come. Então é o seguinte, lá no céu vão passar 1000 anos. Depois dos 1000 anos, vamos descer com Jesus, com todos os salvos, já na Cidade Santa. E a Cidade Santa, Nova Jerusalém, vai colocar-se aqui, como disse bem o texto dos 1000 anos do capítulo 20 de Apocalipse. E nós vamos passar a eternidade, que não tem fim, com Jesus. E Jerusalém vai ser um tipo de cidade de adoração. Nós vamos construir nossas casas. Quem sabe você vizinho de Jocrei, você vizinho do Sérgio, Dilma, né? Você vizinho, ele está fugindo da memória o nome do povo, do Fred, sua família. Você vizinho do Júlio, você vizinho da Angélica, do Valdir, da Cris, né? Você vizinho da Gláucia, da Nira, do Gabriel, da Dayana,
eu vou ser vizinho da Simone, vou ser vizinho de vocês, olha, vamos construir, todo mundo trabalhando, viu? Então, a palavra original aqui para cura, para a saúde dos povos, não quer dizer que a gente vai adoecer, meu amigo. Simbolicamente falando, nós vamos nos manter eternos, como Jesus prometeu, Ele vai cumprir. Ouvi uma voz forte. Quem vai morar na cidade, na nova terra conosco? Quem é que vai morar com a gente na nova terra? Quem vai morar? Ouvi uma voz forte que vinha do trono que dizia: agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar, vou terminar meu sermão, minha lição de hoje, com eles, e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles, e ele será o seu. Quem é que vai morar com a gente toda a eternidade? Deus. Gente, Deus vai morar com a gente, que privilégio. O que é que não haverá nessa cidade santa? Deus, de acordo com o Apocalipse, diz que enxugará dos nossos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá. Não haverá mais pranto ou dor, porque as primeiras coisas passaram. Meu irmão, quem não acredita nisso aqui vive em desespero. Morreu um parente, está desesperado, acabou tudo. Morreu um vizinho, acabou. Eu amava tanto meu esposo, amava tanto minha esposa, amava tanto meu filho, minha filha. Morreu, acabou, não acabou nada. Quem tem esperança como nós, quem crê nas Escrituras, a morte é um sono, a vida eterna começa aqui do lado de cá da eternidade. A vida eterna começa no momento em que nós prometemos seguir a Jesus, somos batizados na água e continuamos ser batizados pelo Espírito Santo. A vida eterna começa a partir daí. E quem quer continuar tendo vida eterna, mesmo que morra, viverá na manhã da ressurreição. É isso que a Bíblia promete para a gente. Não precisamos, eu já fiz muitos funerais. Eu fiz funeral de papai, eu fiz funeral de mamãe, eu fiz funeral de sogra, eu fiz funeral de 2 irmãos, eu fiz funeral, infelizmente, da minha filha de 15 anos. E a dor é muito forte, a dor é muito grande, isso se torna uma dor até física. A dor é muito mais do que física, mas ela se torna física. E só Deus sabe, a gente que passa quando a gente perde alguém que a gente ama do coração. E às vezes, aí eu vejo a diferença de quem acredita na esperança e quem não tem esperança. Eu já fiz funerais de pessoas que não tinham esperança e via as famílias se desesperarem ao ponto de chegarem naquele momento de lancinante dor, se jogarem pessoas no caixão e dizerem: eu quero morrer e quero ser sepultada junto com a pessoa. E às vezes a vida muda de ponta cabeça, o indivíduo perde totalmente até os sentidos. Por quê? Às vezes, na maioria delas, é porque não tem esperança, quando isso não acontece, ou quando isso não é um problema patológico. Deus vai enxugar dos nossos olhos, porque nós não vamos mais chorar. Deus vai limpar a tristeza lancinante do luto, porque não vai existir mais morte. Deus vai limpar o nosso pranto. Então, se abrirão os olhos dos cegos. Não vai existir mais cego. Você que perdeu um olho, eu falo para você essa noite, por um acidente. Você que perdeu a visão dos 2 olhos, não enxerga mais a vista. Lá na nova terra, se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos. Você que é surdo, claro, você não está me escutando, mas talvez tenha um recurso no YouTube que você sabe ler e está lendo. Você vai deixar de ser surdo. Você que teve algum acidente no nascimento, é paralítico, é coxo, ou depois de um acidente automobilístico ou outro acidente qualquer, perdeu os movimentos das pernas e não pôde andar e não está podendo andar e sofre todos os dias com isso. Na nova terra você vai andar, porque você vai saltar como os cervos. E você que não pode falar, está podendo ouvir, está conseguindo ouvir, perdeu por alguma ocasião terrível da vida, você vai ouvir, você vai cantar,
pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça, diz o texto. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e a dor, o gemido. O que é que nós vamos fazer na nova terra, gente? Eu disse para vocês, ninguém vai ser preguiçoso. Vamos edificar casas, vamos habitar nessas casas, nós vamos plantar vinhas, nós comeremos do seu fruto, não edificaremos para o que outras pessoas possam comer ou beber, não é? Não plantarão para que outros bebam ou comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. É isso mesmo, serão desvendados todos os mistérios lá na eternidade, todos os segredos no céu serão revelados na vida eterna. Veremos o Criador recriar a terra, que estará sem forma e vazia após os 1000 anos. Pastor, eu amo os animais. Eu tenho só 3 minutos para terminar. Eu amo os animais. Você gosta do cachorro? Você gosta do gatinho? Você gosta do leão? Não pode tocar porque o leão é feroz. O urso, isso às vezes a gente só vê em filme ou no zoológico. Pois é, como serão os animais na nova terra? Será que os animais serão violentos como esses de hoje? Olha o que diz o texto bíblico. O lobo e o cordeiro, os dois que não se dão bem no mundo animal, eles vão pastar juntos. E o leão? O leão que só é carnívoro, que só come carne, só bebe sangue dos animais, das suas vítimas, das suas presas. O leão vai comer palha como o boi. Pode isso acontecer, gente? Só Deus vai fazer isso? Pó será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Quão frequentemente os salvos adorarão a Deus na nova terra? E aí, a nova terra será um espetáculo de adoração. Você que gosta de cantar, você vai cantar com todos os salvos o hino da vitória, porque como os novos céus e nova terra que hei de fazer estarão perante mim, diz o Senhor. Será que de um sábado a outro sábado a adoração será sabática? Virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Está entendendo? Você que não guarda o sábado, dizendo que quem guarda sábado é preguiçoso, olha aí, Isaías 66. Não tem nada de preguiçoso, porque quem criou o sábado para o descanso foi o próprio Deus. Isso aconteceu na semana da criação. E olha, ele criou Adão e Eva. Interessante, Adão e Eva foram criados no 6º dia, já no crepúsculo, já querendo terminar o 6º dia, os dois foram criados. E interessante, eles não fizeram absolutamente nada e imediatamente descansaram com seu Criador. O sábado não é dia para preguiçoso. O sábado é dia para ser homenageado o Deus Todo-Poderoso. É dia de homenagear, melhor, é dia de adorar, é dia de louvar o Criador, de um sábado a outro sábado. Termino dizendo, para quem Jesus preparou essa cidade? Foi para quem? Esse é o último texto. E olha o que Paulo diz, como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles para quem Jesus preparou a nova Jerusalém? Para quem amar. Você sabe por que hoje vivemos em uma sociedade medíocre que não tem esperança? Porque não ama a Jesus. E você sabe que a salvação pertencerá apenas àqueles que amarem a sua vinda. Apenas a cidade santa será para aqueles que amarem a Jesus, o caminho, a verdade e a vida, o único caminho. Esse é o tema do próximo domingo. Eu termino dizendo para você, meu irmão, minha irmã, são coisas que nós nunca imaginamos, coisas que não passaram pelo pensamento do ser humano, o que Deus tem preparado para aqueles que amam a sua vinda. Você quer ser salvo? Você quer participar das delícias da nova Jerusalém? Não seja interesseiro. Alguém disse assim: Senhor, se for
para ir para o céu, com o interesse, porque lá no céu tem todas essas coisas que mencionei na Bíblia, né? Que a sua oração não seja assim, né? Mas que seja, alguém orou mais ou menos nessas frases. Se for para ir ao céu pensando no que existe lá, me deixa fora dele. Que essa seja a nossa oração. Agora, Senhor, eu quero ir para o céu, mas eu quero ir para a Nova Jerusalém e viver eternamente contigo, sabe por quê? Porque eu estou tão acostumado a te amar do lado de cada, do céu, do lado de cada Nova Jerusalém, aqui na terra, que eu gostaria, Senhor, de continuar desfrutando das maravilhas da tua eternidade. Por favor, não me deixe fora dele. Porque lá no céu, eu vou rever amigos e irmãos. Porque lá no céu, eu vou ver pessoas que já se distanciaram, que se afastaram de mim por conta da morte, por causa da terrível consequência do mal. Jesus diz através do apóstolo João, ele olha para João e diz assim: meu filho, eu crio novos céus e nova terra, nos quais habitará a justiça. E olha, o mar já não existe. Eu tenho 32 anos de adventista. Abro o meu coração para você, meu irmão, minha irmã, que me assiste e está ao vivo aqui. E por várias vezes eu me peguei estudando o capítulo 21 de Apocalipse, o verso 1. Quando diz, crio novos céus e nova terra. O primeiro céu e a primeira terra já passaram. E o mar já não existe. Isso ficou na minha memória. E eu peguei comentários bíblicos, eu fui para um escritor cristão, fui para até um escritor pagão, e dúvidas pairavam na minha cabeça. E eu entendi, eu gosto de mar. Até sou teimoso, porque eu sou bem branco e já tive câncer 2 vezes de pele, né, Sérgio? Mas eu gosto de mar. E quando eu olho para aquele mar verde, azul, sei lá, tanta cor que aparece na mente, nos olhos, eu digo, meu Deus, esse mar não vai existir. Quando João escreveu isso, ele estava preso numa ilha de Pátimos. E ele viu diante dele algo que o amedrontava, chamado Egeu. Egeu era o mar que amedrontava João. Quando ele estava em ressaca, o mar, ele chegava a bater forte nas rochas e chegava a amedrontar o profeta já idoso, velho. E ele, quando via aquilo, será que vai ser a minha vez agora, Senhor? Vai chegar a minha hora? Foi imediatamente um anjo poderoso, Gabriel, chegou para ele e começou a revelar todo o livro do Apocalipse. E o livro do Apocalipse chegou a dizer para ele, o anjo chegou a dizer para ele, João, olha aqui o que eu tenho preparado para você e para todos aqueles que estão assistindo o programa. Lá, milênios depois, no dia 7/8 de novembro de 2021, o pessoal de Engenho da Rainha e o pessoal que está assistindo no YouTube, nas redes, nas mídias sociais. João, olha o que eu preparei para vocês, João. E João olhou. E quando João olhou, viu a cidade santa. João olhou, viu o mar. A Bíblia diz, ele viu o mar. Mas como a Bíblia diz que ele mesmo, em outro texto, no capítulo 21, verso 1, o mar não existe, João. É esse mar que não existe, João. Agora olha para esse mar que vai existir. Um mar resplandecente, um mar transparente, um mar como vidro, João. João se animou e João ficou feliz quando ele próprio escreveu. E o mar Egeu, e o mar de Copacabana, e o mar de Arraial do Cabo, e o mar de Alagoas de Pernambuco, de Natal, do Caribe, e o mar que separa as nações, e o oceano que distancia uns dos outros, esse mar que mata, que amedronta, que esconde pessoas que amamos, esse mar, João não viu. João viu um mar que não amedronta ninguém, um mar transparente, um mar lindo, muito mais lindo do que esse que nós consideramos. E eu termino dizendo para você, se você tivesse propriedade, permissão do céu para escrever
o capítulo 21, verso 1 de Apocalipse, como você escreveria? Euzinho aqui, ó, pastor Emanuel Gonçalves, sem mais delongas, eu escreveria assim: vi, e escreveria assim: novo céu e nova terra. O céu que está aqui e a terra que está aqui já passaram. Eu escreveria assim: e o câncer já não mais existe. Gabriel, e a prova de matemática nunca mais existirá. O que é que amedronta você, meu irmão? Qual é o mar de sofrimento que está amedrontando você? Enquanto você ouve, entregue seu coração a Jesus, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para aqueles que amam o Jesus Cristo. Um dia nós vamos olhar para o céu, que esse dia chegue rápido. É Jesus que nos chama e nós vamos voar até o encontro com o Senhor nos ares. Vamos passar 1000 anos no céu, depois dos 1000 anos para sempre na nova terra, que haverá justiça, lágrima jamais. Que esse dia venha logo e que eu e você possamos subir. Enquanto você ouve, se entregue a Jesus, por favor. Há muito tempo tenho ouvido a promessa de que virás para resgatar os filhos teus. Nem sempre é fácil, mesmo assim eu tenho crido que o mundo vai passar eterno, só é Deus. Já posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor para merecer o instante em que direi então: Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto, como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Mesmo que todos os amigos se afastem e que eu seja perseguido em meu viver, tua presença em minha vida é o que importa. Tenho a certeza de que não vou perecer. Já posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor para merecer o instante em que direi então: Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto, como agora. Me leva para o céu, vamos subir.
Já posso ver o lar que me espera, já posso contemplar o seu olhar. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu. Vamos subir. Essa esperança que vibra no meu ser, essa esperança que vibra na nossa alma, no nosso ser, no nosso coração, na nossa mente, de um dia subir. Você que está aqui na igreja, se você deseja subir, então por favor, ame ao Senhor, ame ao seu irmão, ame a si mesmo. Fique em pé. Você que está no YouTube, nas redes sociais, entregue-se agora nesse momento enquanto oramos. Pai, obrigado, porque no nosso coração vibra apenas uma coisa: a esperança na volta do nosso Senhor. Perdoe os nossos pecados, nos dê, Senhor, mais firmeza. Pode cair o mundo, os céus podem desabar sobre nós, mas estaremos sempre firmes e fortes, em paz, porque Jesus está em nosso coração. Prepara-nos para aquele grandioso dia da ascensão, do arrebatamento visível, da trasladação até o encontro com o Senhor Jesus nos ares. E nos dê a tua graça, pois é o bastante, em nome de Cristo. Amém. Obrigado pela presença de vocês aqui no presencial e você que nos assistiu no YouTube, nas redes, nas mídias, que o Senhor os acompanhe. Obrigado, até a próxima semana, que Deus te abençoe no caminho. Tchau.